Antena Rebel. No ar. Antinomia. Programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre. Les anarchistes, les anarchistes. Alô, alô, amigo e amiga, sejam bem-vindos ao Antinomia, programa quase semanal da Biblioteca Terra Livre, em parceria com a Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Estamos aqui mais uma semana, hein, Adriano? Estamos aqui, sim, conseguimos superar uma barreira dos 3. Então, estamos aqui mais uma semana. E, Adriano, te falar uma coisa. Diga. Eu virei concursado público, né? Agora sim, você tava mandando a tenda do Estado! Exatamente, agora eu vou ser professor aqui. E aí, eu fui conhecer a escola, né? Que eu vou trabalhar e tal. Tem teto na escola que você trabalha? Não, tá ótima, tá redondinha, lindinha. E aí, sabe o que eu descobri? O que você descobriu? Que eu vou trabalhar como ouvinte do Antinomia. Uhul! É a Flávia aqui, né, a ouvinte do Antinomia, a militante do Nós por Nós, né? Exato. Professora da rede pública. E aí já vou deixar um abraço pra Flávia, então, que nos escuta toda hora, né? Ela manda mensagem lá no Instagram, comentando o programa. E você, ouvinte, tem lá o Instagram, você pode mandar por lá, mas também você pode mandar pelo próprio site da Antena Zero. antenazero.com/recados, manda um recadinho que a gente lê. Não é isso? E que bom, né? Agora a gente tem um quadro mais amplo de anarquistas na prefeitura para fazer greve e tacar fogo naquela porra. Vamos ver se a educação municipal ganha novas lutas, né, Eduardo? Exatamente. Vamos estar cobrando o Eduardo aqui. Exatamente, pois é. Vamos lá, né? Vamos lá, pode crer. E temos convidado hoje, né? Temos também um trabalhador da educação, também do serviço público, só que do Estado, das universidades. Temos a presença do nosso querido amigo Márcio Moreto. Tudo bom, gente? Obrigado pelo convite de estar aqui. Primeira vez que eu venho, né? Acho que sim, o Marcinho já tinha participado aqui com a gente lá no começo. Mandei áudio, né? Mandando áudio. E aí, hoje a gente tá aqui na rádio pra fazer a bagunça ao vivo, né? Agora, né, depois, também tirando esse momento pandêmico, né, de mandar a participação por áudio, agora, né, a gente consegue se encontrar, né, também pra conversar. E aí, então, vamos lá, vamos apresentar então as manchetes de hoje. Manifestações bolsonaristas, o que elas nos dizem? Martírio de Aaron Bushnell e o genocídio em Gaza. Márcio Moreto aqui, você é participante do Observatório Monitor do Debate Político no Meio Digital. Isso aí. E aí, Márcio, você acompanhou de perto, né, a manifestação do último domingo. E aí, pra gente começar, né, você junto lá com o pessoal do Monitor apontou, né, um público em torno ali de 185 mil pessoas no pico, não é? Isso. E também ficou acompanhando ao longo do dia. Então, acho que para começo de conversa, né, qual que foi esse primeiro impacto ali no dia da manifestação? Tava bastante gente, Edu. Eu acho, assim, a gente não fazia nessa época, né, contagem de público com a metodologia que a gente faz hoje. Mas eu tenho pra mim que essa foi o maior ato, pelo menos desde 7 de setembro de 21. Assim, sem contar, enfim, Marcha pra Jesus, Parada LGBT, eu tô falando assim dos atos quando tem uma pauta política específica, né, e esse com certeza foi o maior ato desde 21. Eles levaram bastante gente pra Paulista. Agora é isso, né, a gente tá se acostumando agora a ter metodologia séria pra fazer contagem. Então, eu acho que antes da gente ter isso, a contagem de público era feita de um jeito muito no olhômetro, né? E aí, nessa de fazer pelo olhômetro, a gente se acostumou com umas cifras que não fazem nenhum sentido. A gente se acostumou a dizer que
500, 600 mil pessoas em manifestação, quando isso é uma coisa totalmente irreal. Então a PM deu um número de 600 mil pessoas nessa última manifestação, 600 ou 700, não me lembro, entre 600 e 700. Vai longe de mim questionar o método deles, agora a questão é que eles não mostram como que eles fazem, né? A gente não tem acesso ao método. Se eles têm algum método, a gente não tem como escrutinar e saber. Agora, com o método que a gente tem feito aí já faz 2 ou 3 anos, desde 22, né, que a gente está fazendo, a gente está tendo um pouco mais de noção. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo é que, bom, 180, a gente fez uma estimativa um pouco para cima, na verdade. Mas 180 mil pessoas é gente pra caramba. Pra ter uma ideia, quando teve o 7 de setembro de 22, no Rio, a gente fez a contagem, tinha gente pra caramba, não sei se vocês lembram, no Rio. Inclusive ele tá respondendo, né? O Bolsonaro tá respondendo na justiça porque tem suspeita de desvio de função pública, né? Era um evento, era pra ter sido um evento de Estado e ele fez daquilo uma campanha eleitoral, pelo menos essa é a acusação, né? E tinha muita gente e a gente contou 65 mil pessoas naquele dia. Tem uma margem de erro aí de naquela época a margem que a gente trabalhava era 20% a mais ou a menos. Agora a gente conseguiu diminuir para 12%, para mais ou para menos. Enfim, de qualquer forma, assim, 180 mil pessoas na rua é muita gente. Mas é 180 mil pessoas, né, Edu? Assim, você pensar em termos eleitorais, 180 mil pessoas é pouca gente, você pensar, né? Sim. Acho que a questão é o quanto que essas pessoas que estão ali engajadas estão indo para a rua para apoiar o ex-presidente, o quanto que eles ainda têm capacidade de convencer outras pessoas, né? Em 2018, a gente viu o quanto essa capacidade foi alargada. Agora é uma dúvida, né? Foi muito curioso, porque no domingo eu fui pro interior, né? Visitar a família. E aí fui pegar o ônibus na rodoviária, e aí o ônibus saía exatamente ao meio-dia. Então eu peguei o pessoal indo de metrô, e eu voltei por volta das 7 horas da noite, e a rodoviária tava, tipo, lotada de verde e amarelo, a galera que veio do Brasil. E aí algumas coisas me chamaram a atenção, né? Você tava falando dessa parcela da população que foi atender esse chamado. Acho que primeiro destacar isso, né? Muita gente na rodoviária no domingo, à noite, para voltar para onde quer que seja. Então essa mobilização que houve do interior, que eu acho que isso é uma coisa forte e que está muito associado também a uma presença das igrejas neopentecostais, né? Então teve uma mobilização grande, acho que isso foi discutido bastante como que esse processo se deu. Uma população, pelo que eu vi no metrô principalmente, não que não tivessem pessoas jovens, mas majoritariamente um pessoal 50 a mais, assim, pessoal de mais de 50 anos. E também uma coisa que acho que chamou a atenção era isso, né? Como que o interior já, e historicamente, né, a gente sabe disso, como que ele é mais conservador, né? Então, como esses ônibus que vieram do interior sejam fretados ou sejam ônibus de linhas regulares, como que isso demonstra pra gente um pouco esse público, né? E aí cria também uma interpretação que no nosso imaginário se fala, putz, a direita tá enorme aqui em São Paulo, e isso é um marco incômodo, né? Mas também entender isso, né? Se a gente não pensa na circulação dessas pessoas, de onde elas estão vindo, quem são elas, a gente acaba caindo num certo tipo de... enfim, a gente cai na imagem que eles querem fabricar, né? De que essa direita ela é forte. E aí foi maluco, porque eu tava no metrô, na volta, e aí vendo, né, as pessoas, e aí, enfim, mas vendo aquelas pessoas mais velhas sentadas, e as pessoas mais velhas normalmente fazem, ficam com o celular aberto o tempo todo e com a fonte enorme do celular, né? E aí, vendo como que as notícias estavam sendo vistas, e me chamou a atenção que tem um site verificado, eu acho que no Twitter ou no Facebook, que é o The Interrupt, eu acho, que é uma versão do The Intercept, só que de direita. E aí, muito bom. Achei muito curioso isso, né? Pensar como que eles também continuam essa estratégia de mimetizar as táticas de esquerda, os canais de comunicação, para criar ou tentar aparentar um certo tipo de legitimidade perante esse público mais velho, né? Então, que cria essa confusão, cria essa mobilização do discurso, e acho que nesse sentido a gente tá vendo, né? Essas mesmas estratégias sendo reproduzidas, e pensar quais são os limites disso, né? Quais são os... A gente fez, né, além de fazer a contagem de público, a gente fez pesquisa de opinião, né? Então eu tenho os números. 1/3 das pessoas que estavam na manifestação vieram
de fora da capital, da Grande São Paulo, né? Enfim, a gente perguntou se era da Grande São Paulo ou se era de fora. Então, 1/3 e 2/3. 2/3 eram da Grande São Paulo e 1/3 veio de fora. É bastante gente. E foi uma estratégia, né? De concentrar numa cidade só e fazer para juntar e fazer um ato mais numeroso. Outra coisa que eu tenho número é de idade. Então, eu tava vendo aqui enquanto você tava falando, fiz a conta de cabeça aqui rapidinho, talvez eu tenha errado, mas 63%, acho. 63% das pessoas que estavam na manifestação tem mais de 45 anos. O que não é tão surpreendente para as manifestações que a gente tem visto desde o impeachment, né? Mas, assim, se você pensar que antes de 2013, quem se manifestava eram jovens, né? Isso é uma mudança que a gente vê de 2014, 2015 para cá, né? Cada vez é uma população mais envelhecida que vai para a rua, né? E teve depois, né, Márcio, você deu uma entrevista na Carta Capital, né? Uhum. Comentando e tal. E aí tem uma ideia que me chamou a atenção e que queria que você comentasse mais aqui com a gente. Você falou que também, ao mesmo tempo que revela, né, todo esse engajamento, essa capilaridade que é bem significativa, você colocou que também marcou uma saturação do hiperengajamento. Eu queria que você explicasse. O que eu estava me referindo na entrevista é que, veja, me parece indiscutível que hoje é o campo bolsonarista que consegue colocar mais gente na rua. Faz bastante tempo que a esquerda não coloca numa pauta específica, assim, fora atos que acontecem todo ano, parada LGBT, marcha da maconha, mas faz tempo que a gente não tem uma pauta assim que coloca tanta gente quanto o bolsonarismo tem conseguido colocar. Ao mesmo tempo, nas eleições de 22, isso não foi suficiente para ganhar as eleições. Quer dizer, não é colocar mais gente na rua que ganha as eleições, certo? Isso foi verdade em 14 e em 18. De alguma forma, eu acho que a gente estava se adaptando a esse mundo das mídias sociais, em que, enfim, um mundo em que o convencimento se dá menos pela TV e o marketing de grande imprensa, vamos dizer, e a disputa estava sendo mais ali no boca a boca do WhatsApp e do Facebook. Isso foi muito efetivo em 2014, se vocês lembrarem, nas eleições de 14, a Dilma apelou no segundo turno, principalmente. Tava muito parelho, ela e o Aécio, e no segundo turno ela mudou completamente a estratégia de marketing para fazer uma coisa assim, Dilma guerreira, tal. Claramente ela não tava mirando o grande público, ela tava mirando a militância dela para ver se essa militância se mobilizava para convencer o grande público. E deu certo em 2014, ela conseguiu o pouquinho que precisava, ele estava muito parelho, né? O suficiente para ganhar em 2014. Em 2018 foi o ápice desse processo. O Bolsonaro não teve praticamente nenhum tempo de TV, ele teve pouquíssimo dinheiro de campanha, ele não tinha apoios, capilaridade de apoios de políticos nas cidades, no interior e tal, e ainda assim só ali no Facebook, no WhatsApp, conseguiu ganhar. Agora em 22... o Bolsonaro tinha muito mais capacidade de mobilização do que o Lula e ainda assim o Lula ganhou. Então, o que eu estou me perguntando é, ok, a gente está vendo 180 mil pessoas na rua, isso é bastante gente. Eu acho que o Bolsonaro fez uma demonstração de força no momento em que ele está super acuado, né, e ele está respondendo, né, na justiça, etc. Mas aquela capacidade dessa população engajada de convencer outras pessoas a estarem com ele, eu tô me perguntando se isso ainda existe, ou pelo menos se isso existe no grau que existia em 2018, né? Enfim, isso que a gente vai ver um pouco agora nas eleições municipais e depois Tem algum aspecto que eu acho que tem a ver também com essa ideia de novidade, né? Ou de uma expectativa, ou de uma esperança em torno de alguma novidade depois de ser governo, necessariamente essas coisas se reassentam, né? Elas se recolocam dentro do cenário. Mas aí pensando também, eu não sei se vocês chegaram a ver, uma das coisas que o Monitor acho que faz com bastante qualidade é olhar como que os polos políticos estão, ou como que essa nuance política opera dentro das redes, né? A gente percebeu no começo do ano, uma das coisas que a gente destacou aqui em relação à marcha aos atos do MPL foi a ausência do PSOL das ruas. Então, que esse ano, eleitoralmente, pelo PSOL ter, talvez pela primeira vez, chances reais de conseguir
um cargo expressivo no executivo, né, que vai ser, no caso, se caso o Boulos seja eleito prefeito da cidade de São Paulo, isso tem feito com que a postura pública do PSOL, ou de uma parte significativa do partido, tenha sido bem conservadora. Vocês conseguiram ver também um pouco como que a esquerda se comportou ao longo desse dia? Porque eu lembro de ter visto uma parte das redes da biblioteca apontando um lugar que era de falar não, foi um fiasco, e isso eu acho que é uma leitura bastante equivocada. E aí outras pessoas falando foi muito menor do que eles estavam imaginando, e aí acho que essa é uma leitura possível, mas ainda assim, enfim, problemática. E eu queria saber se vocês conseguiram identificar, enfim, como vocês estão pensando um pouco esse posicionamento de uma esquerda tanto mais autônoma quanto principalmente partidária nesse cenário. Alguns comentários sobre isso, Dri. Bom, primeiro tá difícil fazer pesquisa em mídias sociais hoje em dia. É uma pauta nossa, mais de políticas públicas mesmo, de regulação de mídias sociais, e que nessa regulação seja incluída alguma forma de transparência pública, né? Que a gente tenha acesso a dados que possam fazer com que a gente tenha ideia do que está acontecendo nos fóruns públicos. Estou pensando aqui Facebook, Twitter, X, né? E TikTok, afins, né? E, enfim, no Facebook, desde o escândalo da Cambridge Analytica, tem sido bem difícil obter dados. E o X, depois da compra do X pelo Elon Musk, também se tornou muito difícil. Então, a gente trabalha com o que tem, enfim, um pouco escasso. Eu admito que eu não estou acompanhando as movidas do PSOL, vou ficar mais atento agora. Faz sentido. A sua leitura faz sentido, assim, é coerente, mas eu não saberia dizer se ela coincide com o que está acontecendo lá, né? Eu achei interessante de ir atrás. O que eu sei que está tendo de movidas da esquerda é uma chamada para um ato no dia 23 de março. De março, exato. E o meu entendimento é que eles vão tentar focar em Salvador para fazer um contraponto. E eu não sei se vai ter alguma coisa aqui em São Paulo, mas enfim, vamos ficar atento a essa data de 23 de março. A gente vai ver o que acontece. Se tiver alguma coisa em São Paulo, provável que a gente vá lá, no mínimo, ver o que está acontecendo e tal. Mas a gente não tem, eu acho, vamos ver, né? Mas eu acho que a gente não tem capacidade de ir para Salvador. Mas já está estabelecido qual que vai ser, tipo, palavra de ordem? Em torno do que vai ser no final de março? Eu tenho aqui. Você tem? Ah, tá. Porque, enfim, acho que também aí algo pensando pro futuro, né? Que aí já colocando esse cenário aí dessa manifestação, mas também pensando no caso aí do próprio bolsonarismo, né? Pensando que vai ter aí o processo, né, que vai rolar aí e tal, que tá cada vez mais o cerco fechando. Como que você acha que aí também, né, fazendo aí com o que você encontrou aí no domingo, acha que essa estratégia eles vão ficar marcando mais, vão tentar fazer regularidade, porque também conseguir reunir 180 mil pessoas, isso demanda tempo, né? Não, foi um esforço deles, né, de trazer, como o Adriano falou, trouxe gente do interior, veio ônibus do interior, caravanas e tal. Não é uma coisa trivial fazer um ato grande como foi esse. Não sei como que vai ser a estratégia deles. Eu imagino que vai estar conectado com o processo, conforme vai caminhando o processo contra o ex-presidente Bolsonaro, né? Esse ato foi um ato em defesa do Bolsonaro, acima de tudo, né? E tem um contexto de fundo que são as eleições municipais. Então, de alguma forma, o que estava ali colocado, assim, interpreto pelo menos, é o Bolsonaro tentando mostrar a força que ele tem para mostrar para os seus aliados políticos que esses aliados precisam dele para as eleições municipais. E mostrar essa força faz com que ele tenha força política, vamos dizer, para tentar, de algum jeito, pedir anistia, por exemplo, que é o que ele estava fazendo na Paulista, né? Eu peguei aqui do dia 23 de março, Dia Nacional de Mobilização. Os pontos são 60 anos do golpe, em defesa da democracia, sem anistia para golpistas e contra o genocídio na Palestina. E é curioso isso porque, obviamente, é uma construção bem de articulação política, né, formal. O Chavoso estava se manifestando, e eu acho de um jeito bastante claro, né, nesse timing horrível de você chamar um ato para daqui a um mês, quando você tem uma necessidade de uma resposta
há essa perspectiva em particular, né, que é essa anistia para o Bolsonaro, que eu acho que é o ponto central, como que uma resposta sem anistia ela é algo que precisa ser dito, né, pensando principalmente, mas não só, nas 700 mil pessoas que morreram durante a pandemia por conta da gestão criminosa que houve. Então acho que esse é um dos pontos que fica claro. E também pensar que, eu não estava sabendo que ia ser na Bahia, mas pensar que chamar contra o genocídio na Palestina, num dos estados que mais mata a população pela polícia e que é governada pelo PT há muito tempo, é no mínimo uma piada de mau gosto, né? Porque é falar do quintal dos outros sem olhar para a sua própria sujeira. Então, acho que fica essa crítica que precisa ser dita, né? Já que a esquerda não vai fazer isso institucional por conta própria, que a gente faça, né? Porque eu acho que a escalada da violência na Palestina, ela é explícita, está sendo vista a olhos nus por todo mundo. O que o Lula fez é o mínimo que tem que ser feito. Então, não tem... Acho que aplaudir essa ação é o mínimo, né? No sentido de falar assim, é isso que a gente precisa sabendo o que está acontecendo, mas também não... E a gente sabe o que está acontecendo aqui no Brasil, a gente sabe o que está acontecendo no Rio de Janeiro, a gente sabe o que está acontecendo na Bahia, a gente sabe o que está acontecendo aqui em São Paulo. A gente está vendo esse aumento da letalidade policial e nesse caso existe um silêncio tenebroso que está operando e acho que isso não pode deixar de ser dito. Acho que aproveitando o seu gancho, agora já vamos para o segundo ponto do programa, o segundo tema, que foi então, né, justamente no domingo, aliás, né, no mesmo dia da manifestação bolsonarista, lá em Washington, o estadunidense Aaron Bushnell, ele se auto-imolou, ele ateou fogo em si mesmo, em frente à embaixada israelense lá em Washington, em protesto, né, pela participação aí ativa do governo Joe Biden no genocídio em Gaza, né? E o Aaron Bushnell, ele era anarquista, ele escreveu um e-mail antes, no dia anterior, né, para um coletivo dos Estados Unidos, um dos que mais tem alcance, né, que é a Crime Think, colocando lá, avisando que ele ia fazer uma ação apenas, né? E aí pediu, né, para a Crime Think também garantir, né, que o link não seria derrubado da ação dele. Ele acabou falecendo, né, por causa em decorrer da ação. E a Crime Think escreveu um texto bem bonito, né, Adriano? Um equilíbrio, né, entre honrar a memória do Aaron Bushnell, mas também, né, não tomar como exemplo, né, a ação. Sim. Eu acho que primeiro, chama muita atenção, né, que circulou essa informação, porque se trata de um estadunidense que está atacando fogo no seu próprio corpo como uma forma de protesto nos Estados Unidos. Eu acho que a gente não... É ambíguo, né, porque ao mesmo tempo que a gente reconhece que era um companheiro que estava fazendo isso, mas... os milhares de mortos, a gente chegou em 30 mil palestinos mortos desde o início da operação, então a gente está vivenciando essas mortes e a gente fala pouco sobre elas, né? Mas enfim, eu fico nesse lugar que para mim me pegou, assim, pensando na repercussão, pensando no ato, mas também pensando na importância já que o Ocidente, em especial os Estados Unidos como principal parceiro econômico, político e militar do Estado de Israel, ter um membro, ex-membro, ou na verdade ele era um membro, né, das Forças Armadas dos Estados Unidos e também denominado anarquista. Ele fazer essa ação, ela mostra uma radicalidade e um grito de desespero numa sociedade que está gritando, né? A gente tem muitas manifestações acontecendo em muitos estados, nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, enfim, no mundo inteiro contra o genocídio em Gaza. E acho que tem algumas coisas, né? Acho que tentando pensar o fato dele ser militar tem um ponto específico que pra gente é muito esquisito aqui no Brasil. O Márcio acabou de comentar que o ato que vai acontecer no fim de março, ele lembra dos 60 anos da ditadura e a gente não pode esquecer isso, que contraditoriamente nem todas as forças militares, e aí não é passar pano para nenhuma delas, porque todas precisam ser abolidas, mas aqui no Brasil e nos países que vivenciaram a ditadura militar, as forças militares elas são exclusivamente de direita. Tem um processo de lavagem cerebral e de construção de valores ideológicos que impede qualquer tipo de manifestação ou de
processo de formação político-ideológica que não seja aquele restrito de extrema-direita, que é o que a gente está vivenciando no Brasil há muitas décadas, né? Então, ele diz nos relatos dele, né, publicados no site da Crime Think, tem uma edição com a tradução em português, né? Quem quiser ver, entrar no site da Crime Think, a gente também vai deixar disponível o link na descrição do episódio. Mas ele diz que ele se forma enquanto anarquista no próprio exército, que ele já tinha tido uma vivência de experiências de apoio mútuo. Ele é criado dentro de uma comunidade católica muito conservadora, mas da base que tinha algumas práticas de apoio mútuo, mas também de muita coerção. E o que acontece é que nesse processo de vivenciar, em 2019 ele entra no exército, quando ele está vivenciando a pandemia, ele começa a apoiar grupos de apoio mútuo que estão atuando nos Estados Unidos, e aí ele vai se engajar na luta política, né? Essa ação que ele toma, então, é uma ação que demonstra isso, essa impossibilidade de ele, enquanto indivíduo, conseguir resolver alguma ação, mas ele, na prática, está chamando a atenção para o mundo, e isso de alguma maneira repercutiu, né? A Jacobin fez um texto, tem uma série de outros jornais e revistas de esquerda que passaram também a veicular essa informação. Então, a gente sabe que a gente precisa de diversidade de estratégias para conseguir fazer com que o silêncio midiático que tem em torno da questão palestina seja rompido, e às vezes só pela ação direta e só pela radicalidade de ação que a gente vai conseguir mudar os rumos desse genocídio em curso. Vamos agora para Fuego de Vida. Fuego de Vida. Agora o nosso momento de dicas culturais. Márcio, como que os ouvintes fazem para acompanhar o trabalho aí do Monitor? E já agradecer sua presença, que venha mais vezes. Eu que agradeço o poder estar aqui. Para acompanhar o Monitor, acho que o melhor jeito é pelo nosso site, é monitordigital.org. Valeu, Márcio. Adriano, tem dica? Tenho dica, mais uma vez, teatro. Está em cartaz até o dia 17 de março uma peça Parto Pavilhão, que fala sobre mulheres grávidas no cárcere. Está aqui no TUSP, na Maria Antônia, então a peça é grátis. De quinta a sábado às 9 horas da noite, cheguem com antecedência para tirar o convite, e aos domingos às 8 horas. Maravilha, eu tenho uma dica, assista a Zona de Interesse. Só isso, tá fácil, tá aí, tá sendo indicado ao Oscar, procure, ache e assista. Adriano, um abraço para você. Um abraço, nos acompanhe nas redes sociais também, Biblioteca Terra Livre no Grupo Meta, e no X, estamos como B Terra Livre. Esse foi mais um Antinomia, todo sábado na Antena Zero. Nos acompanhe lá em antenazero.com, 12h30, reprise às 11 horas no domingo. Também estamos no agregador de podcast da sua preferência. Nos acompanhe, é isso, e até a semana. Você ouviu na Antena Rebel Antinomia, programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre. Produzido e apresentado por Edu, Vitor e Adriano.